Vamos voltar. Na primeira etapa, nós tivemos acesso ao primeiro contato com a disciplina, com o assunto, com a disciplina saúde e segurança do trabalho. Nós já temos alguns exemplos de atitudes de riscos, tá certo? Que observamos na nossa aula passada, no vídeo passado, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, tá certo? Então vamos formalizar o que é risco. O que é um risco ocupacional? É a probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano resultante de suas atividades profissionais, ou, em outros termos, são acidentes ou doenças possíveis a que estão expostos os trabalhadores no exercício do seu trabalho ou por motivo da ocupação que exercem. Esses riscos geralmente estão ligados ao ambiente em que o trabalhador fica sujeito, tá certo? Então, o risco ocupacional ele ocorre quando o trabalhador se encontra em uma situação de risco, no seu ambiente de trabalho, principalmente. Em casa, claro que há riscos em casa, no trajeto ao trabalho, que é outra discussão, que muitas vezes é uma situação que vai ser analisada se ocorrer, tá certo? Porque ele está em deslocamento para o serviço, ele sofreu um acidente, ele sofreu um risco, esse risco leva a um acidente, isso tudo vai ser analisado, tá certo? Então, quem trabalha com segurança, com saúde e segurança do trabalho, quem trabalha nessa área de segurança, ele está envolto, ele está sempre tendo que trabalhar com circunstâncias, com processos e com formalização daquele processo. Então, você vê aqui o fato de fazer um exame, de ter que tirar, de fazer uma retirada de sangue, existe todo um procedimento, né, que o profissional deve seguir, que a empresa, ou no caso aqui, o laboratório farmacêutico, o laboratório que vai fazer essas análises,
que vai receber esse material, ele tem que ter todo um processo para evitar as contaminações por, devido à existência de riscos biológicos, riscos físicos, né? Então, a gente já consegue, numa só imagem, a gente consegue descrever, né, a alta complexidade de trabalhar nesse ambiente, né, de trabalhar nos ambientes de risco, né? Nós temos ambientes de risco mais leves, moderados e de alto risco. Então, toda essa observação, o técnico, tanto o técnico de segurança quanto os outros técnicos que trabalham em ambientes de risco, eles têm que ter essa informação, eles têm que estar todo o tempo atualizando essa informação, tá certo? Porque não é uma atividade, não é uma atividade, não é uma atividade fixa, né? As normas, as leis, os procedimentos, eles vão se modificando, né? Eles podem até se automatizar, tá certo? E aí você tem que estar, né, se atualizando, tem que estar entendendo, tá certo? Então, esses riscos, você estudar os riscos, estudar seu ambiente de trabalho, é característica do técnico. Se você identificar um problema, você tem que relatar, você tem que formalizar, tá certo? Para que aquele eventual risco, ou um incidente, ou um acidente que venha a ocorrer, né, você possa estar relatando e atuando ativamente no processo de qualidade de vida para seus colegas, para você, tá certo? Para a empresa. Porque um empregado, um funcionário ou um cliente que sofrer qualquer dano, qualquer atividade que venha a sofrer um acidente, um incidente, existem responsáveis. E se você estiver como responsável, você vai ser acionado, tá ok? Por negligência ou para fazer todas as atividades, né? Levantar todo o processo de tudo que ocorreu para que a gente possa identificar, formalizar, de forma que não venha mais ocorrer aquele tipo de situação. Tá ok, pessoal? Então vamos começar a entender os riscos. Então, no caso, riscos físicos. Os riscos físicos estão relacionados à exposição do colaborador a ruídos, temperaturas excessivas, radiações, umidades. Para amenizar esses riscos, são utilizados equipamentos de proteção como, por exemplo, protetores auriculares, quando os colaboradores estão manuseando um equipamento que emite muitos ruídos, monitoração com termômetros apropriados, reajuste dos equipamentos e utilização de ventilação quando são expostos a altas temperaturas. Então, aqui a gente vê exemplos dos riscos físicos. Aqui o funcionário está saindo de uma atividade, né, dentro da água, e aí ele está com os equipamentos de proteção, óculos, nadadeira, pé de pato. Aqui nós temos um funcionário executando uma tarefa de carregar areia, provavelmente é um pedreiro, um mestre de obra, e o sol, a temperatura do sol está afetando esse funcionário. Então, o rendimento dele, a qualidade de vida dele, dependendo do tempo de exposição, ele pode ter uma queimadura, ele pode ter vários outros, pode ser agregado a ele vários problemas que podem impedir que ele execute sua tarefa da melhor forma possível. Aqui outro exemplo, um barulho excessivo, né, que está tirando a atenção do funcionário. Aqui já esse barulho de buzina, de alarme. Então, isso tudo vai dificultar para que o funcionário se concentre e execute suas atividades de complexidade. Aqui, o equipamento transmite para o funcionário sua vibração. Então,
ele acaba, o equipamento está prejudicando, além a execução do serviço está sendo feito com equipamento que passa para esse funcionário a parte do trabalho, parte da vibração, dos efeitos desse equipamento no corpo desse funcionário. Então, com o tempo, né, de exposição a esse tipo de risco, esse funcionário pode adquirir, né, problemas de articulação, problemas físicos e mentais, tá certo? Porque o cérebro vai trabalhar, o raciocínio dele, a atividade que ele está fazendo, que é uma atividade bem específica, que é fazer um furo, um rasgo, mas que pode causar ao funcionário, tá certo? Veja que ele tem alguns equipamentos de proteção, tem o fone de ouvido, ele tem a bota, ele tem a luva, mas o tempo de exposição é o que mais cria problema para ele nesse momento. Então, o risco físico também, né, vem agregado a fazer a manutenção. Então, o equipamento tem que estar desligado, ele tem que ter todo um procedimento, e provavelmente ele tem que ter um checklist para poder fazer a intervenção no equipamento. Um exemplo disso é quem trabalha com manutenção de elevadores. De vez em quando, nós escutamos notícias tristes, né? O elevador estava com a porta aberta, ou estava em manutenção, e a pessoa não viu e cai no fosso do elevador e vem a falecer, tá certo? Então, você que é técnico, que trabalha com elevadores, né, aquele profissional que trabalha, ele tem que ter uma condição física e mental e se concentrar no trabalho, porque ele vai fazer a manutenção, ele vai abrir, vai desligar, e essas intervenções devem ser seguir regras de procedimento. Eu tenho como exemplo, eu fui receber um elevador da empresa, eu trabalhava para a Caixa, e no momento de receber esse elevador, no teste, né, eu tinha que fazer os testes. Primeiro eu fiz, quando eu cheguei para receber, um dos funcionários da agência disse: olha, escutamos um barulho muito alto aí, vê o que foi. E na verdade o que tinha acontecido é que o funcionário ele trabalhava com um ajudante. Então, no momento do teste, ele ligava embaixo e o ajudante desligava o elevador na chave de proteção. E não houve, e ele esqueceu disso, que não tinha, ele estava trabalhando sozinho, ele trabalhou muito tempo com ajudante. Nesse dia ele estava sem ajudante e fez o procedimento. O elevador subiu sozinho, não tinha ninguém para desligar a chave, ele teve que correr e não deu tempo, o elevador veio a bater, né, a chocar com o teto do fosso. Não houve danos materiais nem físicos, e eu relatei isso na ficha de partida, refizemos os testes, tal. Liguei para o dono da empresa, formalizei que não ia receber o equipamento, os próximos equipamentos, sem a presença de 2 pessoas na execução da tarefa. O próprio manual do equipamento solicitava a presença de mais de uma pessoa. Qualquer atividade de manutenção, se possível, deve ser feita com mais de uma pessoa, 2 pessoas. Principalmente se tiver chave, se tiver que ligar, desligar, tá certo? Às vezes o funcionário vai fazer uma manutenção, a chave de proteção fica em outro pavimento e
ele precisa que alguém fique monitorando a chave para que não venha uma outra pessoa, ligue aquele equipamento, tá certo? E a pessoa que está fazendo a manutenção venha a sofrer uma descarga elétrica, venha sofrer um choque. Então, são procedimentos, falando, parece que é algo, né, simples, né? É a proteção da vida, a proteção dos equipamentos, a autopreservação, mas que no decorrer do tempo, das atividades, que são muitas, né? O tempo impera ali naquela situação onde você tem que entregar, onde você tem que fazer, muitas vezes. Você está às vezes, o problema não é só a estrutura, do problema não é só física, é mental, é intelectual. Às vezes o funcionário não tem aquela expertise de fazer aquele procedimento e vai fazer e acaba sofrendo, os riscos se tornam acidentes e incidentes. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Riscos químicos. Os riscos químicos estão relacionados à exposição aos produtos químicos utilizados para desinfecção, esterilização, limpeza e também na manutenção de equipamentos, óleos, solventes e etc. As medidas para evitar tais riscos incluem orientação ao trabalhador, uso de equipamento de proteção individual, diminuição da exposição aos produtos mais tóxicos e execução de exames clínicos. Principais sinalizações de um laboratório. Então, os riscos químicos, né, eles necessitam de um apelo visual, né, vamos dizer assim. Você precisa identificar, visualizar, porque muitas vezes os produtos podem ser incolores ou podem estar em uma vasilha em que você não consegue identificar, tá certo? E você vai manusear aquela substância que no momento, né, ao toque, à percepção, ao cheiro, né, ao contato visual e o odor, você não consegue identificar. Então, a sinalização é parte primordial para que você identifique a substância, tá certo? E elimine os riscos químicos. Tá ok, pessoal? Riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos se referem ao esforço físico, no exemplo, levantamento de peso, jornada de trabalho prolongada, plantão noturno e outros que podem causar estresse físico e mental. Então, pessoal, você vê que a gente está começando a trabalhar a linguagem da saúde e segurança do trabalho. Então, você, quando começar a fazer seus trabalhos, quando começar a fazer um relatório, você vai fazer uso dessas terminologias, riscos ergonômicos, riscos físicos, tá certo? Para que seu trabalho, para que você esteja inserido, né, inserido na identificação, na formalização da situação. Então, aqui ao lado, nós vemos vários exemplos de postura, né, no trabalho. Né? Você vê a posição da coluna, né, como principal causa aqui do risco ergonômico. Uma situação dessa, com anos de trabalho, esse profissional vai adquirir doenças relacionadas ao seu trabalho, tá certo? Outro exemplo, a postura, né, o uso do celular, que é importantíssimo. A pessoa acaba adquirindo uma lesão, ou um esforço, ou a própria estrutura, né, que é flexível, ela vai acabando se moldando àquela situação, aquele posicionamento maléfico à saúde. Então, posicionamento ao sentar, tá certo? Outro exemplo é atividade física. Né? A pisada, a posição de correr, né?
Você vê que aqui o corredor ele usa o peso à frente, ele está sempre se beneficiando do peso para que a corrida seja mais saudável. Aqui ele corre e todo o esforço físico, né, é executado na horizontal, tá certo? Aqui ele há um ângulo de inclinação onde ele acaba dividindo esse peso, né, tornando o movimento harmonioso e dinamicamente mais saudável. Ok, pessoal? Riscos biológicos. A exposição a micro-organismos são riscos biológicos. Como medida preventiva, deve-se verificar a imunidade de todos os colaboradores através da conferência do cartão de vacinas e a utilização de equipamento de proteção individual para aqueles que mantêm contato direto com pacientes altamente infectados. A NR32 determina que todo trabalhador dos serviços de saúde deve receber gratuitamente imunização contra tétano, difteria e hepatite B. Quando houver vacinas contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão expostos, é importante que a empresa realize a imunização. Então, pessoal, nós estamos passando por um período de pandemia. Então, nós estamos inseridos nesses riscos biológicos. Tá certo? E agora, com esse problema de pandemia do Covid-19, essas medidas preventivas, nós não vamos ter só no ambiente de trabalho, nós também temos que ter em casa, na escola, no restaurante, tá certo? E a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque além de ser um assunto polêmico, requer um aprofundamento melhor, tá certo? Mas que nós já podemos, né, vocês, através dessa literatura, através desse conhecimento, vocês já vão se posicionar como futuros técnicos com base com conhecimentos básicos da saúde e segurança do trabalho. Então vocês já vão perguntar de forma mais formalizada sobre os equipamentos de proteção individual, vocês podem já melhorar a sua a sua especialidade, né, especificidade nesse assunto através das normas, né? Então, outra coisa, vocês têm um conselho, vocês têm um clube, vocês têm toda uma estrutura técnica que muitas vezes não aparece, mas vocês possuem. Socialmente, vocês são diferenciados. O técnico, ele tem uma estrutura diferenciada junto aos órgãos. Então, busquem esses órgãos, busquem saber quem são essas pessoas, se candidatem às vagas, tá certo? Para que vocês se tornem técnicos, né, ativos na sociedade, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, sobre os riscos biológicos, aqui tem um quadro que relacionando os riscos biológicos e suas consequências. Então, vírus, bactérias e protozoários, doenças infectocontagiosas, hepatite, cólera, amebíase, AIDS, tétano e etc. Então, são doenças que você, dependendo do ambiente onde você está inserido, você vai ter que ter essas informações de qual é a doença, de qual é o risco e quais são as medidas profiláticas para que você possa estar utilizando e os equipamentos de proteção individuais e coletivos. Fungos e bacilos, infecções variadas externas, na pele, exemplo, dermatites, e internas, doenças pulmonares. Outra, então, você vê que há diferenciação dos riscos e dos patógenos, né? Parasitas, infecções cutâneas ou sistêmicas, podendo causar contágio. Tá ok, pessoal? Nós temos também os riscos mecânicos ou de acidentes.
Os riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico de trabalho e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. Então esse risco ele está muito ligado à indústria, né? Aos equipamentos, a essa modernidade, né? Ao processo de modernidade. Você pode ter um funcionário que veio, já trabalha 10, 15 anos em um equipamento, e esse equipamento é modificado ou recebe uma automação. Então, você tem que saber quais são os riscos que vão existir, qual treinamento esse técnico vai ter que passar para que ele possa desenvolver suas tarefas com o mínimo de risco, com os equipamentos apropriados e com a segurança necessária. Um procedimento que é inerente ao técnico é a capacidade de entender a vida útil do equipamento, né? Todo equipamento que, principalmente peças móveis, né, elas se desgastam. Então ela tem um período de troca, ela tem um período onde você vai ter que fazer a manutenção. Então, se a manutenção não é feita ou pela empresa que não quer gastar, porque aí já envolve gastos, e esse equipamento encontra-se funcionando de forma imprópria, você tem que identificar, formalizar e buscar, né, que aquela situação seja corrigida. E se você identificou, você formalizou e a condição continua, você tem que tomar novas medidas e se você for o responsável pela formalização, pela execução, pela fiscalização, pela inspeção, pela formalização, você tem seu nome e seu registro ligado àquela situação. Então você é responsável criminalmente, e isso é um assunto que deve ser tratado, né? Vocês vão se aprofundar nisso, mas vocês vão ser chamados, vocês vão ter que se pronunciar caso haja um acidente. Tanto você, quanto o funcionário que se acidentou, quanto a empresa, mas vocês que são técnicos, são especialistas, vocês são responsáveis. O dono da empresa, ele não é responsável criminalmente. Ele não se responsabiliza criminalmente pelo erro. Ele vai ser responsabilizado pela negligência na falta de condições. E caso ele não tome atitudes após a formalização. Mas se o acidente ocorreu sem formalização e existia uma equipe voltada para a segurança de trabalho, para a saúde e segurança daquelas instalações, daquele processo, então, criminalmente, os primeiros a serem julgados serão vocês, tá certo? Então, aí a responsabilidade é grande, porque você trabalha com vida, você pode perder sua formação, né? Seus anos e anos de trabalho, de estudo, dedicação, devido a um procedimento fora do padrão, tá certo? Vamos lá, pessoal? Então, riscos mecânicos. Então, novamente, um quadro onde há uma relação entre os riscos mecânicos e consequência. Então, quais são os riscos prováveis? São vários, existem, né? Mas aqui ele citou alguns. Arranjo físico inadequado, consequência, acidentes e desgaste físico excessivo, máquinas sem proteção, acidentes graves, iluminação deficiente, fadiga, problemas visuais e acidentes de trabalho, ligações elétricas deficientes, curto-circuito, choques elétricos, incêndios, queimaduras, acidentes fatais. Armazenamento inadequado, acidentes por estocagem de materiais sem observação das normas de segurança. Ferramentas defeituosas, acidentes principalmente com
repercussão dos membros superiores, equipamento de proteção individual inadequado, acidentes e doenças profissionais, animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, cobras, consequências, acidentes por animais peçonhentos, possibilidade de incêndio ou explosão, outras situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidente. Então, todo esse linguajar, todo esse processo de formalização vai ocorrer utilizando esse tipo de informação. Você vai preencher o relatório e vai, se o acidente ocorreu, o acidente ou incidente ocorreu, você vai relatar que o arranjo físico estava inadequado e conforme tal situação houve um acidente devido ao desgaste físico excessivo. Tá certo? Vamos lá, pessoal? Então, a partir de agora, nós vamos nos dedicar a um assunto, a um tema, tá certo? Que é primordial para que nós possamos, né, dar prosseguimento às temáticas, tá certo? Vamos falar um pouco aqui sobre as ferramentas utilizadas. Esse material que eu estou utilizando, eu retirei da apostila Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, volume 1, tá certo? Do Senai. No final do vídeo, nós teremos um questionário. Esse questionário vocês vão ter que preencher no caderno com o nome, turma, cabeçalho, o curso, tá certo? Para que vocês possam tirar uma foto legível desse material e vão postar no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Lá eu vou disponibilizar um link, um código da sala, vocês entram no código, você já tirou a foto pelo celular mesmo, pelo computador, você envia e salva lá a sua foto para que eu possa lhe identificar, porque muitas vezes vocês usam, né, a conta do Google tem uma foto que não dá para entender quem é, porque não tem um perfil de vocês, tá certo? Então, pessoal, é bem simples. Eu tive que dividir essa aula em, provavelmente vai dar uns 3 ou 4 módulos. E no final vai ter esse questionário que vocês vão tirar foto. A partir do momento que tirou a foto, preencheu o questionário, tirou a foto do caderno, tira a sua foto e manda para mim no grupo de WhatsApp. Ó, professor, fiz a atividade, beleza. E já salvei no Google Classroom. Isso tudo para que eu possa dar a nota e dar a presença de vocês, tá ok? Vamos lá. Então, o assunto é inspeção de segurança. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar para que a gente possa ter o conhecimento de fazer uma inspeção de segurança. Você foi contratado, você faz parte de uma equipe de saúde e segurança do trabalho, provavelmente, inerente à sua atividade, você precisa trabalhar com relatórios, com formalização. Você chegou no ambiente, você ouviu alguém falar algo, você escreva e mande ele assinar. Tudo assinatura. Tudo que você puder fazer, mande a pessoa assinar. Mande por e-mail, WhatsApp, mas você tenha a informação que a pessoa lhe deu. Para tirar uma dúvida, para formalizar uma situação de risco, para formalizar um acidente ou um incidente. Porque você é contratado pela sua capacidade, pela sua experiência e pela segurança que você passa, tá certo? Na execução dos seus trabalhos, tá ok? Então, quanto mais seu checklist, quanto mais você tem essa capacidade de identificar, de
prever, de prevenir o acidente e exaurir e acabar com a possibilidade de um acidente, você vai estar executando seu trabalho da melhor forma possível, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, o assunto é inspeção de segurança. Nós temos a definição, nós vamos ver os relatórios, nós temos a gestão de emergência, os equipamentos de proteção, documentos de saúde e segurança do trabalho, cultura e segurança, tá certo? Então, são todas essas observações aqui, todos esses temas são a base da segurança, da saúde e segurança do trabalho, tá certo? Eu vou utilizar também, nós vamos ver no assunto 2, um estudo, né, da segurança e trabalho e prevenção de acidente de um cargo auxiliar técnico 3, tá certo? Em um órgão público, tá certo? O que esse técnico, né, precisa dentro desse órgão para que ele se sinta, para que ele passe, para que ele trabalhe com a saúde e segurança do trabalho nesse órgão público, tá certo? Então nós vamos ver todo eu achei muito interessante, porque são situações em que você vai se deparar realmente com a vivência da saúde e segurança do trabalho. Então vamos ter o objetivo, responsabilidades, regras básicas para a prevenção de acidentes, riscos ambientais, fatores humanos nos ambientes, identificação dos riscos ambientais, medidas de controle dos riscos ambientais, análise de risco, acidentes e doença do trabalho. Acidentes e doenças do trabalho, noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes da exposição aos riscos existentes na empresa, equipamento de produção individual, fatores ergonômicos, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção. Vamos lá. Assunto 1. Inspeção de segurança. Inspeção de segurança. Nessa primeira parte de estudo, você conhecerá uma das principais ferramentas utilizadas como meio de prevenção de acidentes de trabalho. Trata-se da inspeção de segurança e suas